Caríssimos irmãos e irmãs, queridos irmãos de caminhada do Concílio de Cristandade, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então foi-me pedido, sou Dom Dilmo, bispo auxiliar de Anápolis, estou aqui com Dom João, e foi-me pedido para falar sobre os dogmas marianos e também sobre as aparições de Nossa Senhora. Então vamos tratar deste tema. Vamos iniciar? Convido você que está me assistindo nesse momento a rezarmos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e aumentai a nossa fé. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Senhora Santana, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, caros irmãos e irmãs, nós temos na Mariologia 4 dogmas marianos. Nós temos o dogma da maternidade divina, a Mater Dei, a Theotokos, que foi firmado em 431 no Concílio de Éfeso. Depois nós temos o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora, antes, durante e depois do parto, no ano de 1555, no Concílio de Trento. O dogma da Imaculada Conceição, em 1854, do Papa Pio IX, e o dogma da Assunção de Nossa Senhora, em 1950, pelo Papa Pio XII. Então esses são os 4 dogmas que nós vamos conversar sobre eles. Primeiro, gostaria de falar assim, que o Papa Paulo VI, ele diz que Maria é a chave para a compreensão de Cristo. Por isso aquela frase que a gente escuta, nada sem Maria, tudo por Jesus, É mais ou menos assim. E outras palavras, aonde está Maria, ali está Jesus, aonde está Jesus, ali está Maria. Então, de Maria nunquam satis, de Maria nunca se falou o suficiente. Tudo que falarmos sobre Maria ainda é pouco. E lembremos que Lutero, quando começou ali a onda protestante, ele eliminou muitas coisas, mas ele não eliminou Maria. E é bom a gente saber que o mais belo hino de Nossa Senhora foi, um dos mais belos hinos, considerado de Nossa Senhora, foi escrito por Lutero. Então ele não eliminou Maria, isso foi uns desdobramentos depois. Antes de entrar nos dogmas marianos, vamos falar sobre a palavra dogma. Dogma significa uma verdade de fé, Quando fala assim, o que é algo dogmático é uma verdade de fé que não se toca. São os pilares, Por isso que no dogma utiliza assim as palavras declaramos, pronunciamos e definimos. Então é um plural majestático, Então aquele que define, fazendo uma prerrogativa da revelação que foi feita por Deus, o próprio Espírito Santo. Então uma definição dogmática, ela não é uma invenção de uma verdade, Então ela já existe, somente é explicitada, devendo ser lida e acreditada por todos. Então, quando fala assim, em 1950 foi definido o dogma da Assunção. Então, a partir daquele momento, Maria foi assunta ao céu. Não, Maria foi assunta ao céu no momento, na sua história, e a igreja só está reconhecendo aquilo que existe. A virgindade perpétua de Nossa Senhora está lá na Sagrada Escritura. É quando o leitor bíblico ali, iluminado pelo Espírito Santo, começa a meditar, começa a estudar e começa a perceber. E diz assim, não, aqui está dizendo de uma virgindade perpétua. Então, ela não passa a existir a partir do momento da definição do dogma. Não, o dogma é a explicitação de uma verdade que sempre existiu.
mas que agora se torna uma verdade de fé. E para nós todos, né, ela deve ser acreditada por todos os fiéis católicos. Então, todo católico tem os dogmas. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu não creio no dogma da Santíssima Trindade, então eu não sou católico. Eu não sou católico, porque o católico, ele tem as suas verdades de fé. Verdade de fé não é aquilo que é criado pelo homem, inventado pelo homem, mas revelado pelo próprio Deus na Sagrada Escritura. Muito bem. Partindo deste ponto, vamos então tratar aqui da maternidade divina de Maria, o dogma da Mater Dei, que foi definido em 431 no Concílio de Éfeso. Temos que lembrar que esse dogma ele foi definido porque começaram através de Ário, né? Surgiu o arianismo, onde se falava que Jesus ele era só um homem, né? Ele não colocava que Jesus era Deus, mas somente que Jesus era homem. E se Jesus era só homem, Maria não poderia ser mãe de Deus. Então, ou seja, uma heresia cristológica que afeta a Mariologia, que pode se tornar na dimensão de Nossa Senhora. Então, a partir desse arianismo, né, dessa doutrina arianista que é herética e que foi condenada no Concílio de Éfeso, então a igreja começou a refletir e justamente precisava se firmar. E pegou onde? Pegou aí nos textos de Lucas 1, 26, 38, né, colocando ali o momento da anunciação do anjo a Nossa Senhora e a promessa de que ela seria a mãe do Filho de Deus e que seria por obra do Espírito Santo. Mateus 1, 18, 25, né, contando o relato ali na parte de José também, falando de Maria como mãe de Deus. E em ambos os textos coloca assim, que ele será chamado Filho do Altíssimo e Filho de Deus, aquele que nascerá da Virgem Maria. Então, se aquele que nasce da Virgem Maria é Filho de Deus e está na Escritura atestado, então logo Maria é Mãe de Deus, não é? Nesse aspecto, nessa dimensão de falar de dogmas, nós temos que tomar cuidado com o racionalismo. O que é o racionalismo? É negar toda a possibilidade de intervenção de Deus na história humana, na história do homem. É negar todo o milagre. A verdade é isso. O racionalismo nega todo o milagre e nega toda a possibilidade de intervenção de Deus na nossa história. Então, por isso que tem pessoas que falam assim, eu não gosto de dogma, né? Ou seja, porque tudo está em aberto, é o que o homem quer hoje. Então a igreja ela tem os seus dogmas, e que não são invenções do homem, mas é que está revelado na Sagrada Escritura. Por isso que a palavra de Deus, ela tem poder sobre a minha vida. Nós regemos a nossa vida pela palavra de Deus, claro, pela Sagrada Tradição e também pelo Sagrado Magistério. Lucas 1,43 diz assim, de onde vem que a mãe do meu Senhor, o encontro de Maria com Isabel. Então está lá na Escritura, de onde vem que a mãe do meu Senhor, do meu Deus, Senhor Kyrios, Senhor Deus. João 1,13, foi gerado não do sangue, mas de Deus. Então, foi gerado não do sangue, mas de Deus. Deus em Maria. Gálatas 4,4, né? Chegada a plenitude dos tempos, né? Aí vai falar que uma virgem concebeu e deu à luz a um filho. Então, esse é o único texto fora dos evangelhos que se refere à maternidade divina de Maria. Então, Maria, ela é mãe de Deus, mas ela não é mãe da divindade. Maria não gerou a divindade, né? Porque a divindade é eterna, a trindade é eterna, mas ela é mãe de Deus, do Deus Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É importante a gente olhar por que Maria se tornou mãe de Deus. Lembre que na época de Maria já tinha a profecia de que o Messias viria e que nasceria ali, né? Que uma seria escolhida para ser a mãe de Deus, do Messias. Então tinha muitas mulheres que se preparavam para isso, né? Guardando a virgindade, as leis, tudo aquilo que era necessário para uma retidão no caminho. E Deus escolheu Maria, né? Maria simples, Maria uma mulher do povo, e Maria não queria nada a não ser uma boa filha. Mas Maria se tornou
uma filha tão exemplar, uma filha tão amante de Deus, que se tornou a mãe de Deus, porque ela somente queria ser filha. Então, Santo Agostinho vai dizer assim, que o amor de Maria a Deus, Maria sempre uma mulher temente a Deus, formada por Santa Ana, né, que é a padroeira da nossa diocese, a sua mãe, né, pela tradição nós sabemos os nomes dos pais de Maria, Joaquim e Ana. Então, formado por Joaquim e Ana, Santa Ana, Maria aprendeu a amar a Deus, mas amou tanto a Deus que o tinha sempre aqui na sua mente. E por tê-lo gerado antes na mente, gerou no ventre também. Maria amava tanto a Deus que, tendo gerado no coração, gerou também no ventre. Por isso que Santo Agostinho fala, antes de Maria gerar Jesus no ventre, ela já o tinha concebido na mente e no seu coração. É aquilo que todos nós também somos chamados. Se nós não podemos gerar Jesus no ventre, nós podemos continuar gerando Jesus na nossa mente e no nosso coração, de ter sempre um lugar aberto a Ele, a nossa fé, a nossa adesão. Foi Orígenes, no século III, que pela primeira vez pronunciou a palavra Theotokos, dirigindo-se a Maria, Mãe de Deus. Olha só no 431 foi definido o concílio, a maternidade divina, mas já no século III, já Orígenes chamava Maria de Theotokos. É uma coisa interessante, quando a gente fala de dogmas, verdade de fé. Por exemplo, crer em Deus Pai, que nós rezamos nas missas dominicais ou nas solenidades, tem o símbolo apostólico e tem o símbolo niceno-constantinopolitano, que é o maior, né? Porque ali explicita todas as verdades da nossa fé católica. E vocês já perceberam que lá a gente fala, creio no Espírito Santo, né? Ou seja, cremos em todas as verdades ali, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas lá não fala que nós cremos na Eucaristia. Por que a Eucaristia não está no nosso creio em Deus Pai? Porque nunca foi questionada. É na medida em que aquilo que acreditamos foi questionado, a igreja foi dando respostas. Então, no momento em que foi questionada a divindade de Jesus, a igreja refletiu e firmou uma verdade. No momento em que foi questionada a humanidade de Jesus, a igreja refletiu e definiu aquela verdade de fé. No momento em que foi questionada a virgindade de Nossa Senhora, no momento em que foi questionada a maternidade, a igreja refletiu e firmou o dogma. Quando foi questionada a dimensão do céu, do inferno, purgatório, a igreja definiu e firmou. A Eucaristia nunca foi questionada sobre a presença real de Cristo. Então, essas são verdades de fé, né? Ou seja, no momento em que se precisa mostrar algo que está ali, mas que está sendo questionado, ou desvalorizado, ou esquecido, a igreja firma, olha, existe esta verdade de fé ao qual norteia a nossa vida. Santo Tomás de Aquino, ele diz assim, que Maria, por ser mãe de Deus, tem uma dignidade infinita, pois ela é mãe de Deus que é infinito. Então, por causa disso, a sua dignidade é infinita. Ela é a única, e olha que beleza isso, né? Maria é a única mulher e pessoa no mundo que pode dizer junto com Deus, Pai, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Então, Maria, verdadeiramente a mãe de Deus. Então, esse é o dogma da maternidade divina de Maria. Depois, vamos falar sobre o segundo dogma, a virgindade de Maria. Virgindade antes, durante e depois do parto, né? Isso aí foi em Trento, em 1555. Falar sobre a virgindade de Maria é muito importante para hoje para nós, né? Principalmente quando as relações estão tão promíscuas, né? Onde a virgindade parece que, ao invés de ser um valor, se tornou uma vergonha, se tornou um contravalor. Falar da virgindade de Nossa Senhora é falar da dignidade de cada mulher, do valor de cada mulher, que por ser virgem ou não ser virgem, não perde a sua dignidade de pessoa, mas é a dignidade de mulher, né? No sentido de que alguém que se guarda, como Maria se guardou para Deus, e como a mulher também se guarda para Deus, né? No valor da castidade, no valor da fidelidade. Então, ou seja, são sentimentos
e realidades reveladas que devem trazer o melhor de nós, né? Que tem um porquê que Maria se guardou e tem um porquê que alguém se guarda. Se alguém não tem um valor, não vê isso como um valor, então a castidade ou a virgindade ou a fidelidade não tem importância nenhuma. Então, quando falamos que Maria é virgem antes do parto, todos aceitam. Quando é virgem antes, né? Então, ou seja, quando ela é virgem antes, concebeu pelo Espírito Santo, né? Então, ou seja, assim, Maria é virgem, né? Como uma moça judeia na época de Jesus, então é virgem, né? Naturalmente, senão, a gente sabe que quando a mulher era pega em algum ato, antes do matrimônio, ela era apedrejada, então tinha a dimensão espiritual, mas tinha também a força social que oprimia. Agora, quando falamos da virgindade de Maria durante o parto e depois do parto, então aí já nós temos discussões. Mas a igreja afirma que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Isaías 7,14. Se você olhar Isaías 7,14, nós vamos ler lá assim, que a virgem conceberá e dará à luz um filho, né? Ou seja, uma virgem dará à luz conceberá e dará à luz um filho. Então, ou seja, como é que pode uma virgem, né? Isso aí é um diálogo com Acás, né? Onde o profeta fala para ele, pede um sinal, e ele fala assim, não, eu não vou pedir sinal nenhum, porque o medo dele era de pedir um sinal, e Deus dá esse sinal, e ele seria obrigado então a observar a palavra de Deus. Então ele não pede sinal para não se comprometer. E daí o profeta fala, então mesmo que você não peça sinal, né, o profeta diz, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Então uma virgem conceberá. Então esse texto ele tem um sentido pleno. Nem o profeta e nem Acás estão sabendo de quem que Deus está ali falando pela boca do profeta, mas já está fazendo uma profecia para o Novo Testamento. Isaías capítulo 66 versículo 7, Isaías 66, 7 vai dizer que uma mulher sem ter as contorções, sem ter a dor do parto, ela dará luz. Então, se ela dá luz sem dor, é porque não houve nenhum rompimento, é um parto sem dor. Gregório Magno, em 604, ele diz o seguinte, que o corpo do Senhor, depois da ressurreição, entrou no quarto estando fechado, a portas fechadas. Do mesmo modo, quando nasceu, ele saiu de um quarto fechado, sem romper nada. É o seio materno fechado no sentido de que guardou a sua virgindade. A gente pode colocar aquela dimensão que uma luz, quando atravessa a vidraça, ela não quebra a vidraça para entrar dentro do cômodo, dentro do quarto, mas atravessa a vidraça. Assim, a concepção de Jesus, a concepção virginal por obra do Espírito Santo, assim também o parto virginal de Nossa Senhora. A Lumen Gentium, número 57, vai dizer assim, o filho ao nascer não vai diminuir a virgindade de Maria, mas vai consagrar. Então, é bom a gente olhar que nos textos bíblicos, na Bíblia, nenhum texto fala filhos de Maria. Nenhum texto fala filhos de Maria. Maria não teve mais filhos. Maria não teve uma relação. Tem uma reflexão teológica, isso o meu professor de Mariologia, Padre André Moffat, ele sempre falava o seguinte, que Maria, ela foi virgem antes, durante e depois do parto, mas que era comum na época de Maria já se fazer um voto de virgindade a Deus, um voto de virgindade. Tanto é que quando o anjo vem revelar a Maria, Maria diz assim, mas como se dará isso se eu não conheço o homem? Como se dará isso se eu não conheço o homem? Ora, a reflexão que se coloca é essa. Por que Maria disse isso? Porque Maria, apesar de ser uma jovenzinha e tudo, mas ora, ela sabia muito bem que se ela teria um filho, seria através de uma união íntima com um homem. Então, ela não teria que perguntar, como se dará isso se eu não conheço o homem? Ou seja, Deus não está ali revelando a ela que ela já está grávida, não. Está dizendo que ela conceberá.
Porque Deus espera o sim de Maria. Não faria isso com ela jamais, sem a sua permissão, sem a sua liberdade. Então, quando Maria fala, como se dará isso? Porque eu não conheço. Se ela não tivesse a intenção de ser virgem por toda a sua vida, ela não teria falado isso. Porque ela saberia que era simples. Ela ia se unir a um homem, casaria e teria um filho. Mas o que ela quer dizer é, como se dará isso se eu não conheço? Não quero conhecer e não conhecerei homem, porque eu já fiz um voto de virgindade a Deus. E Deus que conhece o coração de Maria já sabe disso. Por isso que o anjo imediatamente, isso se dará por obra do Espírito Santo. Então isso não vai em contradição com aquilo que Deus mesmo inspirou a Maria. Deus não se contradiz e não vai fazer os seus filhos se contradizer. Então colocou no coração dela o desejo de oferecer a virgindade, a vida inteira dela a Deus. Então Deus diz, não, isso não vai quebrar a sua promessa, isso será por obra do Espírito Santo. É nesse momento em que Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Não passa por cima da liberdade de Nossa Senhora. Então nem o texto fala filhos de Maria, né? E também se Maria tivesse filhos, né? Porque é uma questão que sempre os católicos são questionados pelos protestantes, né? Os protestantes sempre gostam de jogar isso e muitos não têm resposta. João 19, 26. João 19, 26. Quando Jesus está na cruz e diz para João, eis aí a tua mãe, e Maria, eis aí o teu filho. Ou seja, se Maria tivesse mais filhos, jamais Jesus teria que entregar a João Maria para que cuidasse de Maria, sendo que ele não é filho biológico de Nossa Senhora, porque principalmente nos judeus, na época de Jesus, a tradição judaica, os filhos tomavam conta da mãe, jamais se entregaria para outro se tivesse ainda uma descendência em linha direta, né, um filho biológico. É bom a gente lembrar também que no hebraico, como no aramaico, não tem palavras para designar primos. Então por isso se diz irmãos. Não tem palavra no grego, no hebraico e no aramaico para falar primos. Então às vezes quando a Bíblia vai traduzir então do hebraico, do aramaico para o grego, muitas vezes traduz de forma certa, às vezes traduz de forma errada. Então às vezes utiliza isso, a palavra irmão, ou às vezes utiliza a palavra primo, que a gente vai encontrar a palavra primo na Bíblia, mas não designando ali a Jesus e os apóstolos ou seus primos, né? Mas vai dizer sua mãe e seus irmãos estão aí fora, mas porque não tem uma palavra para designar isso. E aí, em Mateus 1,25, vai dizer assim, que José não conheceu Maria até que desse à luz o filho. Não conheceu até que. Eu quero me deter agora um pouco nessa palavra até que. Então, ou seja, alguns vão dizer, olha, está dizendo, José não conheceu Maria até que, então significa que depois conheceu. Não é essa a interpretação que se faz, né? No sentido semítico, esse até que não quer dizer que depois tenha cometido. Vamos lá para 2 Samuel 6,23. 2 Samuel 6,23 vai dizer o seguinte: lembra que Micol e Saul tinham casado, né? Aquela coisa toda, e Micol desprezou Davi quando ele dançou seminu na arca lá, olhou para ele com desprezo. E aí a palavra diz, Micol, filha de Saul, não teve filhos até que morreu. Ou seja, então depois que ela morreu ela teve filhos? Não, ou seja, até o dia da morte dela, ela não teve filhos com Davi. Mateus 28:20, estarei convosco todos os dias, até que haja a consumação dos séculos. Então, ou seja, depois que tiver a consumação dos séculos, ele não estará mais conosco? Não, é o sentido de perpetuidade, então é de continuidade. Então, ou seja, quando a gente olha o contexto, quando a Sagrada Escritura utiliza esta conjunção até que, é no sentido de que é por toda a vida, não é só a partir daquele momento vai ter, não é perspectiva de futuro, né? Ou seja, que a partir daquele momento mudou no futuro, não, é pegando a continuidade do que estava acontecendo até que a vida terminasse, né? Nós podíamos falar assim, olha, você ficou doente, né? E tal, e depois melhorou, né? E não comeu mais arroz e feijão até que morresse.
né? Você não comeu até que morresse. Uai, quer dizer que depois que você morreu, você comeu? Não, pode dizer que a vida inteira você não comeu mais arroz e feijão, ou isso ou aquilo, né? Para dizer nesse sentido. Então, aí fica, né, a definição dogmática de Maria, virgem, antes, durante e depois do parto. Vamos agora passar para o dogma da Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição de Pio IX, com a bula Ineffabilis Deus, no dia 8 de dezembro de 1854. E uma parte da definição vai dizer assim, que Maria, preservada, imune de toda mancha do pecado original no primeiro instante da sua concepção. Então, Maria, lembra que João Batista, no momento em que Maria visita Isabel, e Isabel fala que a criança está assim que eu ouvi a tua voz, a sua saudação, a criança estremeceu no meu ventre. Então, ali é o batismo de João Batista, né? Ali é a Imaculada Conceição, ali é o momento em que ele é limpo dos seus pecados, né? Ou seja, do pecado original, é o batismo de João Batista, o batismo do Espírito Santo. Se João Batista já tinha sido concebido, estava no ventre, em Maria não. Em Maria, no momento da concepção, ela já é preservada de toda mancha do pecado original, né? Isso aí, quando fala assim, sem o pecado original, aí teve uma dificuldade para a afirmação desse dogma. Esse dogma poderia ter sido definido muito antes, mas tinha problemas. Por quê? Porque nós aprendemos na teologia, na cristologia, na dogmática, de que Jesus é o Redentor universal. Todos os seres humanos, passado, presente e futuro, foram, são e serão redimidos pela paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, a remissão do mundo, a remissão total, universal. Mas se Maria foi concebida sem mancha do pecado original, então ela não foi redimida por Cristo. Então ela não foi redimida pela cruz. Então alguém estaria fora disso. Então é complicado definir esse dogma dizendo que ela é Imaculada Conceição, porque se ela foi redimida por quem? Se Jesus ia nascer dela. E aí nós tivemos problemas, porque Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Boaventura, todos tiveram, São Bernardo, Santo Alberto Magno, todos tiveram problemas na definição do dogma da Imaculada por causa deste ponto, que Maria ficaria fora da remissão universal dos pecados, né? E então surgiu Duns Scoto, um franciscano, que resolveu esse problema. Ele disse assim, sim, Maria, ela nasceu sem mancha do pecado original. Porque como é que poderia Jesus, Filho de Deus, nascer num pecador? Né? Ou seja, como pode um santo nascer no pecado? Então o ventre precisaria ser santo também. Então Maria foi preservada das manchas do pecado original pelos méritos antecipados da cruz de Jesus, da redenção de Jesus. Então, ou seja, foi antecipado isso. Então Maria não está fora da remissão dos pecados, ela não está fora da remissão que nos foi dada pela cruz de Jesus. Ela também foi redimida, né? E aí nós podemos falar nós vamos voltar ainda um pouco nesse ponto. Mas aí nós podemos falar um pouco, como é que é essa remissão, né? Essa Imaculada Conceição de Maria? Qual é a graça que Maria recebe nisso? Então a gente tem que lembrar assim, que o ser humano, né, nós todos, podemos dizer assim, que nós somos esse copo d'água. Está vendo aqui? Não sei se dá para ver daqui, mas ele só está até a metade. Ou às vezes pode estar menos, às vezes pode estar aqui, ou Deus o livre, né? Pode estar vazio, né? Ou seja, tomado do pecado. Maria é um copo cheio. Maria é um copo transbordante, por isso que ela é cheia de graça. É a kekaritomene, né? Ou seja, só Maria é toda cheia de graça. Se nós podemos fazer uma imagem com esse copo, é um copo cheio de água, que se eu fizer um balancinho, cai água. Ou seja, não tem por onde mais
ter graça em Maria, porque ela tem todas as virtudes, ela tem todas as graças. Então, nós podemos dizer que Maria tem uma impecabilidade moral. É isso que a igreja ensina. Maria tem uma impecabilidade moral, porque a impecabilidade ontológica é só Deus. Deus, tudo que Deus faz é bom. Qual é a diferença de uma impecabilidade moral e de uma impecabilidade ontológica? A impecabilidade ser, né? Então, ou seja, Deus tem uma impecabilidade no ser dele, ou seja, é impossível Deus pecar. Tudo que Deus fizer é bom, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é santo. Ele toca o leproso, em vez dele pegar a lepra, ele cura o leproso, a lepra não pega nele. Então, tudo que Deus fizer é bom, é santo, tudo que vem de Deus. Agora, a impecabilidade moral, Maria tem a possibilidade, ela pode pecar? Pode. Ela pecou? Não. Por que não? Porque ela tem uma impecabilidade moral. Então, é no sentido de que, como é que eu vou dizer assim? Faz de conta que você gosta muito de doce. E perto de você tem alguém que não gosta de doce, não tem atração nenhuma por doce, você entende? Então, ou seja, de repente vocês os dois estão ali, e aí eu vou chegar com uma torta de floresta negra, chocolate, entremeado com doce de coco, bem suculento, né? Ainda bem que a gente não está na quaresma, né? Então bem suculento, e eu vou passar com esse bolo ali na frente de vocês dois. O que é que vai acontecer? Você que gosta de doce, você vai olhar aquele doce e vai babar, você vai desejar, você vai, né? O outro que não gosta vai olhar, é como se tivesse visto um poste, não tem graça nenhuma. Então, Maria, a impecabilidade moral é isso. Então, ou seja, ela não tem a concupiscência, ela não tem a fomes peccati, a fome de pecado que a concupiscência traz no ser humano. Então, Maria nunca olhou para um homem com intenções impuras. Maria nunca desejou algo que não fosse bom, porque não tem inclinação nenhuma para o pecado. Sabe como uma criança que vem e é pura e inocente? Maria conservou essa pureza na sua mente e no seu coração. Nunca falou ou fez algo com malícia, com maldade, com uma intenção desvirtuada. Então, a preservação, a imaculada conceição, ou seja, imaculada, mácula é mancha, e mácula sem mancha. Então, Maria não tem mancha do pecado, ela não tem inclinação nenhuma para o pecado. E aí é onde entra uma beleza de reflexão, que Deus, Ele tem dois modos de salvar a pessoa. Dois modos que Deus pode nos salvar. De um jeito Ele nos salvou e de outro jeito Ele salvou Maria. Como foi que Deus nos salvou? A nós, eu, vocês, o Papa, todos nós. Ele nos tirou do buraco. Ou seja, nós caímos no pecado. Mas nós não morremos porque Ele nos tirou do buraco. Em Maria, Ele não a tirou do buraco. Como é que Ele salvou Maria? Ele impediu Maria de cair no buraco. Então, ou seja, antes que Maria caísse, ou seja, antes da concepção dela, no momento da concepção, Maria é salva por Deus. Então, ela é gerada sem a mancha do pecado original, por isso é imaculada, sem mancha. Então, Maria, Deus não deixou ela cair no buraco. Nós caímos, mas Deus nos tirou pela cruz e ressurreição. Mas Maria foi preservada dessa queda, foi preservada. Então, ela é a Imaculada Conceição. Muito bem. Agora vamos passar para o último dogma, né, que é a Assunção de Maria, né, pela bula Munificentíssimos Deus, né, pelo Papa Pio XII, em 1º de novembro de 1950, já bem próximo de nós, né? Eu ainda nem sonhava em nascer, né? Porque, Onésimo, a gente é novinho, né? Não é o caso de vocês, estou brincando, né? Muito bem, já último dogma, então aguenta firme aí nas pontas, né? Uma pena que a gente não está frente a frente, digo, não só virtualmente, né? Para perguntas ou inquietações, mas quem sabe um dia tem a oportunidade disso, né? Mas falar da Assunção de Nossa Senhora. Então, Maria foi assunta aos céus de corpo e alma, porque não tem o túmulo de Nossa Senhora.
Lá em Jerusalém tem um túmulo de Davi, até hoje tem um túmulo lá, o sarcófago lá dele, lá, né, onde está colocado o túmulo de Davi. Mas de Jesus e de Nossa Senhora não tem túmulo, não foi achado túmulo, né? Não tem túmulo. Então aí é importante para nós olhar agora Apocalipse, quando a gente vê aquela mulher revestida de sol, né, tendo a lua por debaixo dos seus pés e aquela coisa toda. Então tem alguns elementos, né, para a definição do dogma da Assunção de Nossa Senhora. Primeiro, devido à união da mãe com o filho, né? Maria é plenamente unida a Jesus Cristo. E os jesuítas, eles têm uma reflexão de que dizem assim, que a primeira pessoa a quem Jesus apareceu depois da ressurreição foi a sua mãe, Nossa Senhora. Eu acredito piamente nisso. Nos evangelhos não contam isso, né? Ou seja, lá está falando da aparição, mas não está falando que foi a primeira aparição. E é nada mais justo, né? Que quando que ele ressuscitasse, que ele aparecesse a sua mãe, porque era a quem mais sofria, era aquela que mais o amava. Então, a unidade, a união, porque tudo que Jesus viveu, Maria viveu espiritualmente. Por isso que Simeão disse, uma espada transpassará o seu coração. E de fato, quando aquela lança perfurou o coração de Jesus na cruz, uma espada atravessava a alma de Nossa Senhora. Então, no momento que Jesus ascende aos céus, a sua ascensão, a total união, então, ou seja, que Maria foi assunta ao céu, porque Jesus podia fazê-lo, porque ele podia e ele fez. Era mais conveniente que ele levasse a sua mãe para junto de si ou não. Então, ou seja, a igreja acredita que devido a essa união de mãe com o filho, ele podia fazê-lo e ele fez. Segundo, devido à Imaculada Conceição, né? Porque Jesus também, vamos dizer, é santo, é Deus, né? E Maria ficou também igualmente ilesa, né, da corrupção espiritual. E assim como Jesus ficou sem a corrupção da sepultura, Maria também ficou sem a corrupção da sepultura. Então, ou seja, o seu corpo incorrupto, porque a sua alma também estava sem mancha de pecado original. Terceiro ponto, Gênesis 3,15, o proto-evangelho, né, onde coloca ali que a virgem, né, que a mulher pisará na cabeça da serpente, e essa tentará lhe ferir o calcanhar, né, lhe ferirá o calcanhar. Então Maria é aquela que venceu a serpente, ou seja, a descendência dela venceu a serpente. Jesus venceu a morte, e a morte é consequência do pecado. E como Maria não teve pecado, logo não tinha o porquê ela ter a consequência do pecado, que seria a morte e a corrupção da carne. Então ela foi preservada na alma e foi também preservada no corpo. 4. Sendo Santíssima Virgem, não recebeu a condenação de Adão. És pó e ao pó retornará. Não teve essa condenação a Maria, porque ela não teve o pecado original. E sim, claro, né, devido à Imaculada, livre de todas as consequências do pecado. Então, veja bem, que o dogma da Assunção de Maria diz assim, pronunciamos, Papa Pio XII, pronunciamos, declaramos e definimos que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, cumprindo o curso da sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma para a glória celeste, né? Então lembrem que aqui na definição dogmática não fala, né? Fala que ela foi assunta ao céu para a glória celeste, de corpo e alma, mas não fala se ela morreu ou não morreu. Isso o Santo Padre, né, não quis definir, né? Daí nós temos duas vertentes, na verdade temos três vertentes, mas quando coloca morreu ou não morreu, né, antes de ser assunta aos céus, então nós temos as coisas que são argumentos, né? Por exemplo, tem aquele grupo que fala que Maria, antes de ser assunta ao céu, morreu. Por que morreu? Porque Jesus, sendo Deus, também morreu. Por que Maria não morreria? Né? Então o argumento favorável é que Maria tenha morrido antes de ser assunta aos céus. Se Cristo, que é Filho de Deus, morreu, que Maria também teria morrido. E os que são contra, né, falar que Maria não morreu, que ela foi assunta ao céu sem a morte. Por quê? Porque a morte é consequência do pecado. E Maria
foi Imaculada Conceição, é Imaculada Conceição. Então que não teria o porquê ela morrer, porque as consequências da morte, né? Está lá em Romanos, né? Porque o salário do pecado é a morte. Maria não pecou, não teve nenhum pecado original, então logo não tinha o porquê a morte ter poder sobre ela. Então a teoria, né, que nós temos, a reflexão mais aceita pela Igreja, é a dormição de Nossa Senhora, né? Por isso que tem até a imagem, né, uma figura da imagem da dormição de Nossa Senhora, ou seja, aonde ela dormiu, né? Ou seja, da sua dormição, que a morte é como um sono, não é? Que a gente, às vezes quando é pequeno, a gente dormia num lugar e o pai pegava a gente, carregava e colocava no outro. Às vezes o filho dormia no sofá, quando acordava estava na cama. Então fala-se da dormição, né? Ou seja, o ensinamento mais aceitável, vamos dizer assim, com mais aceitação, essa dormição de Nossa Senhora, que ela dormiu, né? Ou seja, a dormição sem dor, sem sofrimento, que dormiu e foi levada de corpo e alma aos céus, aonde está junto de Deus, né? Então é importante para nós olharmos esta realidade, porque é onde Maria sempre quis estar. O seu coração estava em Deus. Por isso que na missa, né, a gente fala corações ao alto. O nosso coração está em Deus. É onde o coração de Maria sempre estava. Era onde Maria sempre queria estar. E Deus a levou junto para si. Ele podia fazer, ele fez, né? Então, para dizer, você não vai achar na Sagrada Escritura dizendo assim, olha, Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Não. A gente sabe que está lá, uma virgem conceberá. Mas fazendo a conjuntura bíblica, olhando a tradição da igreja, aquilo que os santos padres ensinaram, e os versículos bíblicos que dão a comprovação dessa realidade, então a igreja define como que peneira as pérolas que estão ali, né, os diamantes que estão ali, e os faz saltar aos nossos olhos, para dizer, nossa, eu nunca tinha percebido esse texto, né? E aí faz a gente entender aquilo que a igreja está ensinando. Caros irmãos e irmãs, bom, eu acho que eu firmei meu tempo aí em 40 minutos, 45 minutos, não era para me estender muito, mas vocês sabem que o tema é grande, então eu só finalizo agora falando um pouco das aparições de Nossa Senhora, né? Então, o que a igreja diz sobre as aparições de Nossa Senhora? As aparições de Nossa Senhora, então, nós podemos falar assim, nós temos aqui na nossa mente a aparição de Guadalupe, a aparição de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Medjugorje, né? Nossa Senhora de Lourdes, desculpe, e tem a questão de Nossa Senhora de Medjugorje, que o Papa ultimamente ele permitiu as visitações, ele permitiu as peregrinações e tudo, mas não definiu a aparição, né? Ou seja, tem um porquê que nós não vamos tratar disso agora, mas diante das aparições, a igreja sempre pede prudência, sempre prudência, não é negar o fato, mas primeiramente apurar para ver se não é utilizado de maneira com segundas intenções para atrair o público, ou que foi criado artificialmente, assim por diante. Mas eu gostaria de me deter aqui na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Ou seja, o manto de Guadalupe. Nós sabemos que nós temos uma história Aparecida, apesar de que não é uma aparição, né, Onésimo? Aqui a Aparecida foi achada a imagem, né? Então nós temos a imagem da qual veio sinais miraculosos e toda a história que nós conhecemos, que é maravilhosa, etc. Mas é interessante o manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Por quê? Porque cientistas já estudaram, cientistas já se debruçaram sobre aquele manto e eles não conseguem explicá-lo. A tinta com qual está naquele manto, a pintura de Nossa Senhora de Guadalupe, ela não pertence nem ao reino animal, nem vegetal e nem mineral. Nós não temos aquele elemento na nossa tabela periódica, eles não explicam. E também, por exemplo, quando foram olhar as imagens que tinham nos olhos, na pupila de Nossa Senhora, ou seja, no manto, tinham pessoas que estavam refletidas na pupila de Nossa Senhora e que aumentando, né, milhares e milhares de vezes ali, olhando os olhos daquelas imagens que estavam na pupila de Nossa Senhora, se via refletido nos olhos deles a imagem do índio
que estava ali abrindo o manto diante deles. Então, para dizer, não tinha tecnologia na época e nem hoje tecnologia para fazer isso, né? E muitos outros elementos que nós temos neste manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Lembra quando eu falava no início, cuidado com o racionalismo, porque o racionalismo impede de aceitar qualquer interferência de Deus na nossa história. Então, é isso em Guadalupe, é isso em Fátima. Então, sobre as aparições, sempre escutar a voz da igreja. Porque uma vez que a igreja declara, né, verdadeiramente reconhece aquela aparição, ela não volta atrás. E as aparições, elas são confirmadas pela maneira como se dá, pelos frutos que está tendo, né, de conversão, de santidade de vida, não só daqueles que peregrinam, mas também dos supostos videntes. Então, tudo isso a igreja leva em consideração para autenticar uma aparição como verdadeira. Algo que já foi feito em Fátima, algo que já foi feito em Lourdes, né, nós já sabemos, e muitas outras, né, supostas aparições que a igreja permite que tenha ali com o tempo para ver se de fato é, ou se foi feito com segundas intenções, ou engano da razão humana e assim por diante. Mas, bom, queria falar isso, né? O tempo já se esgotou, agradeço a atenção, espero que não tenham levado o travesseiro aí, eu esqueci de pedir isso no início para não ter travesseiro perto, né? Porque senão fica muito confortável e dorme, mas é uma contribuição nesse mês mariano, né? Então, terminemos fazendo uma saudação à Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degregados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, cuidem uma coisa, de não colocar Maria num patamar tão alto, tão alto, tão alto, que seja mais admirável do que imitável. Coloque Maria bem no seu coração, de maneira que seja sempre admirável, mas também que seja imitável na sua própria vida. Muito obrigado.